dia, gente, aqui na rádio, Rádio Armeras FM. Estamos aqui na Rádio Armeras FM, vamos já começar. Bom dia, Isaac. Daqui a pouco vamos falar sobre crenças. Estamos aqui na rádio. Como é que tá chegando aí o áudio, tá bem? Fala aí como é que tá chegando o áudio aí pra vocês. Daqui a pouco nós vamos estar começando, né? Vou fazer a abertura aqui do programa na rádio, né? Só colocar aqui algumas músicas e eu vou estar falando com vocês sobre crença limitante. O Thales chegando aí também. Bom, Thales, bom dia, bom dia. Fala aí como é que vocês estão, como é que vocês passaram a noite, como é que tá seu dia aí. Logo nós vamos começar a falar sobre crenças limitantes, né? Que são crenças limitantes, são aquelas que limitam nosso crescimento, são aquelas coisas que foram colocadas na nossa mente para parar o propósito que Deus colocou no seu coração e no meu coração. Também eu vou fazer aqui a abertura do programa e vou já estar falando com vocês sobre crenças limitantes, tá certo? Então vai chegando aí, compartilha a live, chama mais gente para participar junto conosco aí. Essas pessoas que, muitas pessoas às vezes estão aí passando o feed aí, né? E estão tendo agora a oportunidade de aprender algo de valor que pode transformar suas vidas, né? Não olha para o que está acontecendo aqui, mas se você estiver atento, nesse momento pode ser um ponto de inflexão na sua vida, um ponto de virada, um ponto de transformação. Às vezes você vai pegar aqui alguns insights que vai mudar a sua vida, tá certo? Deixa eu só falar aqui com o pessoal aqui ao vivo na rádio. E aí a gente vai já começar. Né? Está na hora da gente começar a falar aqui para vocês, nesse dia de hoje, nessa manhã, sobre crenças. E eu queria já começar perguntando para vocês: você acredita que Deus tem um propósito para realizar na sua vida? Você acredita que tem uma mensagem aí que você precisa entregar? Comente aí, eu acredito, eu creio nisso. Comenta aí, qual é a sua crença a respeito do que Deus quer para você? Né? Deus ele tem grandes coisas para realizar na sua vida. Tem algum projeto que você já tentou colocar no papel e por algum motivo você não conseguiu concluir? Comente aí pra mim. Vamos conversar nessa manhã, né? Por que eu tô falando isso, queridos? Porque você pode chegar num lugar além do que você imagina. Deus ele tem um plano para realizar na sua vida, tem um projeto para a sua vida, para a sua história, né? Deus ele tem um plano para realizar na vida de pessoas e ele quer usar essas pessoas para fazer a obra dele aqui nessa terra, né? Para levar uma mensagem através daquilo que você faz, né? Muitas vezes você fala assim: ah, mas eu não sou pregador da palavra, eu não sou nem cristão, não sou nem crente. Mas eu quero te dizer, Deus ele tem uma mensagem dentro de você, dentro do seu coração. Existe uma mensagem que queima aí dentro. Existe um desejo que você tem, né? Às vezes você sonha em conseguir um trabalho ou alguma coisa. Você sonha em ser algo, ter alguma profissão. E na verdade o que você quer realmente é outra coisa. Você quer realizar algum sonho, algum projeto, né? E esse trabalho, essa profissão, ela vai possibilitar que esse projeto seja concluído. E eu quero dizer que isso é uma mensagem que Deus colocou no seu coração. Tudo tem um propósito. Só que às vezes a nossa mente, ela nos sabota, às vezes ela tira eu e você do foco. Ou fazem não crer, não acreditar que aquilo que nós queremos fazer é possível, né? Essas são as crenças limitantes, aquilo que nos para, né, aquela barreira que nos impede de avançar. Você sabia que as crenças que são colocadas na nossa mente são baseadas em alguns pilares básicos? Por exemplo, você já ouviu uma frase que diz assim: filho de peixe, peixinho é? Ou então, você já percebeu que às vezes você repete algumas atitudes que seus pais faziam? Às vezes até a sua maneira de pensar reflete a maneira qual os seus pais pensam. Então, querido, tudo isso são crenças que são colocadas na nossa vida, através da nossa experiência, do nosso caminhar. E muitas vezes nós até pensamos em ser algo, em fazer algo,
em conseguir algum projeto. Só que na hora que a gente começa, vem logo algumas coisas batendo na nossa cabeça, pra gente saber, será que a gente vai conseguir realmente fazer? Então, você carrega crenças de seus pais, são as crenças hereditárias. São aquelas coisas que os seus pais acreditam, a maneira como eles pensam, e é transferida para você. Existe o terceiro tipo de crença também, que é as crenças sociais, que é baseado na sociedade a qual você está inserido. Por exemplo, é muito comum aqui na minha cidade, em Arneróis, a gente ouvir pessoas falar assim, Arneróis não tem perspectiva de crescimento. Se não for prefeitura, não tem outra coisa. Arneróis não tem oportunidades, não tem empregos. E aí, às vezes, não sei se você que mora aqui já percebeu, já viu isso, mas às vezes quando alguém começa a prosperar, alguém que mora aqui dentro da cidade começa a prosperar, aí existem algumas pessoas que dizem assim, esse cara tem um segredo, tem alguma coisa nele, tem algum segredo nele. Querendo, como é que diz, querendo dizer que é alguma coisa ilícita, alguma coisa que a pessoa fez de errado e conseguiu aquela prosperidade. Cara, interessante que as crenças sociais são muito fortes. Tem um ditado que diz que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. E essas pessoas que estão em torno de você, esse meio a qual você está inserido, muitas vezes molda o seu pensamento, molda a sua maneira de pensar. Então o que é que eu sugiro para você mudar isso? Troca o ambiente a qual você está caminhando, troca as pessoas que você está caminhando. Procura pessoas que te fazem avançar, procura pessoas que te fazem crescer. Procura andar com pessoas que acreditam, que patrocinam o seu projeto. Procura andar com pessoas que tem sempre uma palavra de apoio e diz assim, vai dar certo, continue. Quando você começa a se posicionar em algo, vai ter 2 tipos de pessoas. Vai ter aquelas pessoas que vão acreditar em você e vão fazer com que você continue, vão te dar forças para continuar. Mas existem pessoas também que vão olhar para você e vão dizer assim, não, tá doido, não vai dar certo, ele tá ficando doido. E vão te criticar. Só que tem um detalhe, quando você chegar lá no lugar onde você sonhou, quando você chegar lá e alcançar a vitória que você desejou lá no início, vai ter aquelas pessoas que falavam mal, que criticavam, elas vão olhar para você e vão dizer assim, eu sempre acreditei em você. Eu sempre acreditei nele. As pessoas vão olhar e vão zombar, né? Ele tá doido, ele começou a fazer isso agora e acha que vai conseguir alguma coisa. Aí quando você estiver lá no lugar onde você conseguiu, onde você realizou o projeto, as pessoas vão dizer assim pra você, eu sempre acreditei em você, eu sabia que você ia chegar. A diferença entre um louco e um gênio é só os resultados. Se eu chego aqui e falar que vou fazer isso, que vou fazer aquilo, que vou conquistar esse projeto e aquele outro projeto, e se eu fico só falando e nunca consigo, não ter um resultado, as pessoas vão me ver como louco. As pessoas vão te ver e vão dizer que você está sonhando demais. As pessoas vão dizer que você nunca vai conseguir. Agora, quando você começa a apresentar os primeiros resultados, as pessoas vão dizer assim, ele sempre teve razão. Elas vão ser obrigadas a aceitar que você estava certo. Então, se você está aí lutando, tentando e ainda não conseguiu ter resultado, eu quero dizer uma coisa. Só basta você continuar, porque os resultados vão aparecer. Mas eu estava falando de crenças e eu queria citar aqui uma das principais, que é as crenças pessoais. Essas são fortes, essas são as marcas que eu e você carregamos através das nossas experiências. Por exemplo, você pega uma moça e aí aquela moça ela arrumou um namorado. E ela amava aquele namorado, ela gostava demais dele. Só que no decorrer do seu relacionamento aconteceu algo interessante. Seu namorado começou a trair ela, começou a tratar mal. E aí do nada ele vai e abandona aquela mulher, aquela moça. Aquela experiência, essa experiência que essa moça viveu, causou nela uma trava, um bloqueio, uma crença negativa. E muitas dessas mulheres, dessas moças que passam por essa situação, elas vão pensar agora que todos os homens são iguais. Outro exemplo bem simples, se a pessoa vive em um ambiente e ela tem a experiência de ter falta em sua casa, ela tem a experiência de nunca conseguir chegar em algum lugar ou concluir alguma coisa, isso se torna uma crença na cabeça daquela pessoa. As crenças pessoais são as crenças que eu e você temos baseadas em
experiências do passado. Essas experiências acontecem geralmente na sua infância, na minha infância, né? Ou uma crença que bate muito na nossa cabeça a respeito de Deus. Deus, quando fala assim, Deus é pai. E aí você olha e você vê o seu relacionamento com seu pai. E por conta do seu relacionamento com seu pai, e você saber que Deus é pai, você não consegue ter um bom relacionamento com Deus porque você não tem um bom relacionamento com seu pai. Isso torna-se uma crença na sua cabeça. Você precisa entender que essas crenças que te limitam de avançar, por exemplo, de ter um relacionamento com Deus, você vai resolver quando você resolver com seu pai. Se você tiver um relacionamento de amizade com seu pai, você vai começar a ter um relacionamento de amizade com Deus. Então, Deus, ele quer fazer de você mais do que vencedor. Deus, ele quer mudar a sua história. Deus, ele quer mudar a sua vida. Mas para que a sua vida seja mudada, você precisa abandonar algumas crenças limitantes, algumas coisas que te prendem e te impedem de avançar. Amém, querido? Eu recebo essa palavra aí na sua vida. Ó, você vai entrar no ano de 2023. E aí as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, ó, feliz ano novo. Eu te desejo um próspero ano novo. E vão desejar muitas coisas boas. E muitas das vezes você vai olhar assim e vai pensar nos anos que passaram atrás. E talvez essas experiências de outros anos vão criar uma crença que você não vai conseguir viver um ano próspero, né? Entra ano e sai ano e não muda nada. Então, abandona essa crença e começa a mudar a sua vida, começa a mudar a sua história, começa a mudar, né, a sua maneira de pensar, começa a mudar a sua maneira de agir, tá certo? Eu falei esse dia nos stories, aqui no Instagram, a respeito de as pessoas fazerem promessa, né, fim de ano. Ah, próximo ano eu vou emagrecer, próximo ano eu vou parar de comer doce, próximo ano eu vou parar de tomar Coca-Cola, e são várias promessas, né? O interessante é que no nosso calendário brasileiro tem um dia que chama-se o Dia da Mentira, 1º de abril. Mas na verdade eu acho que o Dia da Mentira verdadeiramente é o dia 31 de dezembro, o dia de hoje, onde as pessoas mentem, elas fazem promessas de mudança. Sabe por que essas pessoas elas não conseguem vencer e cumprir essas promessas? Porque elas falam assim, ó, próximo ano eu vou fazer tal coisa. E o segredo para você mudar não está no próximo ano. O segredo para você mudar está no hoje. Porque o próximo ano não existe. O próximo ano ainda não existe. Fala assim, amanhã eu vou fazer tal coisa. Não existe. Se você quer deixar de fazer algo, você tem que deixar de fazer ontem. Você não pode dizer assim, ah, esse aqui vai ser a última vez. Não, a última vez já passou. Você não pode dizer, ah, eu vou fumar esse cigarro aqui, vai ser o último cigarro. Não, o último cigarro foi o que você fumou antes desse que você ia fazer. Ah, esse vai ser o último dia que eu vou beber. Não, você não pode fazer isso. Você tem que... O último é o que já passou. O último é o que já passou. Se você quer realmente mudar a sua vida, você tem que viver no agora. Você não pode dizer assim, próximo ano eu vou fazer tal coisa. Não, você tem que fazer agora. Começa a fazer agora. O agora é que transforma. O futuro é só para você projetar e pensar. Mas se você não começar a agir agora, quando você chegar lá no futuro, você vai estar parado no mesmo lugar. Imagine você que vai dizer assim, eu preciso viajar para tal lugar. Eu vou viajar, um exemplo aqui, vou viajar para São Paulo. E aí você fala assim, tal dia, por exemplo, dia 30, eu vou viajar para São Paulo. Mas se você não comprar a passagem agora, para ir já dia 30, quando chegar lá no dia 30, você vai pagar mais caro para comprar a passagem, talvez você perda até o horário. Agora, se você começar a pesquisar agora a passagem para o dia 30 de janeiro viajar para São Paulo, você pode ter mais opções. Você tem opções de horário para escolher. E aí quando chegar lá, você já está com tudo pronto, porque você começou agora. Então viver no agora é o que vai fazer transformar a sua vida. Tem pessoas que vivem lá no passado, tem pessoas que vivem no futuro. Quem vive no passado tem uma probabilidade muito grande de sofrer depressão. E quem vive lá no futuro tem uma probabilidade muito grande de desenvolver ansiedade. Esses dois tempos, eles servem simplesmente para uma coisa. O passado é para você pegar as experiências lá do passado, aquilo que você
passou, de aprender. Trazer para o agora só para você analisar, assim como se fosse um livro escrito, que você quer aprender algo. Então você vai lá no passado, pega esse livro, lê e aprende. E aí quando você pega as experiências do passado e se for erro, você não repete no presente, você vai viver um futuro glorioso. Se você pega as experiências lá do passado, as experiências positivas, né, e aplica, quer dizer que você aprendeu algo. Você vai viver um bom futuro, vai ter um bom futuro. E o futuro serve para quê? Para você planejar, para você imaginar, para você criar coisas na sua mente. Mas você não pode ficar preso a essas coisas, você tem que viver o agora para que essas coisas se realizem. Isso é uma crença que você tem que desenvolver na sua cabeça, na sua mente. Tá certo? Então, ó, essa live foi curta aqui, foi a primeira vez que eu fiz uma live falando de coisas diferentes. Compartilhe essa live aí com alguém que precisa ouvir isso, algum amigo seu que precisa ouvir essa mensagem, dessa forma, tá certo? Agradeço você que esteve aí comigo. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, né? E é isso, é nóis. Compartilha a live e bora prosperar. Amém? Deus abençoe.